Então, uma boa tarde e fico grato pela oportunidade de conversar convosco, embora seja um monólogo. E eu defronto já duas dificuldades. A primeira, falar após o Sir Ken Robinson, que é um mestre da ironia e um homem com uma fundamentação científica assustadora, que conta brincando com as palavras. E a segunda é que eu normalmente converso a partir de perguntas que me fazem, o que não é característica do TED, e eu aceito. De modo que eu fui imaginando que perguntas me fariam para falar de um assunto como este, revolução na educação. E depois num papelinho, as perguntas, imaginei-as, e para ocupar os 15 minutos de uma forma, enfim, que seja mais construtiva possível, eu vou ler a perguntinha e vou responder, mesmo que vós não façais a pergunta. Então, queria antes de mais nada dizer que está perante vós um velho professor que poderá, eventualmente, falar-vos algumas palavras eventualmente chocantes, dado que eu herdei uma situação de profissional ligada a uma experiência, ou um trabalho de mais de 30 anos, quase 40, que me marcou profundamente e o qual eu nunca vou conseguir deitar fora, faz parte de mim. E eu começaria por falar, então, dado que se fala de revolução, do desfazer dos mitos e da possibilidade da utopia. Mas considerando que tudo aquilo que eu vos disser é dito por alguém que tem muito mais dúvidas do que certezas e que as mantém permanentemente, dado que em educação está tudo por fazer. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não vou contar a minha história, como há bocadinho o Ken Robinson começava, mas vou dizer-vos que tudo começou quando eu decidi ser professor. Tudo, a tal experiência que eu falei há pouco. E eu fui para professor por uma de duas razões, porque se vai para professor. Fui para professor porque se vai por amor ou por vingança. Eu fui por vingança, fiquei por amor, mas fui por vingança porque jurei a mim mesmo que nunca nenhum aluno meu passaria pelas situações de humilhação, da exclusão que eu passei. Mas não conseguia vingar-me. Porque no fim de cada ano de trabalho, num tempo em que ainda a ditadura, devem lembrar-se disso, 74, existia, eu dava boas aulas, segundo diziam, porém, no fim de cada ano, e havia provas da primeira classe, segunda classe, terceira classe, exames de quarta classe, que agora foram reintroduzidos, não sei a que propósito, porque nem lembro ao diabo, mas deixai-me continuar. Então, no fim de cada ano, eu percebia que alguns alunos não aprendiam. Isso criava em mim uma insatisfação permanente, porque se eu dava aulas tão bem dadas, por que razão é que havia alunos que não aprendiam? Então, eu fui perguntando e fui procurar ajuda na literatura. Percebi logo algo que me surpreendeu. Os que falam não fazem, os que fazem não falam. Isto é, quem escreve nunca fez e quem faz raramente escreve. De modo que eu comecei a perceber que todos os grandes avatares da educação nunca tinham sido professores. Tinham sido psicólogos, biólogos, como o Piaget e por aí vai. Isso criou em mim uma confusão muito grande, mas não me respondeu à questão. Mas aí eu comecei a perguntar, por que será que há aula? Por que é que será que há ano letivo? Por que será tudo isso que a gente tem como certo? É um mito? Bom, foi aí que tudo começou a decompor-se em termos de cultura pessoal e profissional. Eu vou contar-vos um segredo, vou partilhar um segredo de uma pergunta que eu tinha aqui. Por exemplo, quando eu perguntei por que é que uma aula tem 50 minutos, nunca ninguém me respondeu. Alguém sabe? Não, pois não. Porque é que, perguntei depois, será que se aprende alguma coisa na escola? E esta é uma pergunta radical. Honestamente, eu respondi a mim mesmo, não. Porquê? Aqui toda a gente andou na escola, toda a gente fez a educação básica, pelo menos. Toda a gente aprendeu matemática. E se eu vos perguntar, por exemplo, quem aqui sabe fazer raiz quadrada, levanta o seu braço, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu levo aí um papel para fazer a raiz quadrada. Já baixaram 7. Ok. Agora a pergunta é, aprenderam a fazer raiz quadrada? Ou decoraram, puseram num teste e esqueceram? Quem sabe fazer o cálculo do volume da esfera, levanta o braço. Meia dúzia. Ok. Presumo, professores de matemática, ou andam lá perto.
Agora reparai, se os professores não sabem, será que aprenderam? E a população, que não é professora, será que aprenderam? O que é que se aprende? As linhas de caminho de ferro, como no meu tempo, as afluentes à margem esquerda do rio Tejo, inutilidades. Tudo isto me causou uma confusão muito grande e eu comecei a ir mais longe na procura. E fui procurar as origens dos sistemas educativos. Aliás, o que Ken Robinson há pouco falou. E compreendi que todo este sistema educativo, a escola da modernidade, tem origem na Prússia, do século XVIII, e na França, do Iluminismo. Ou seja, esta escola tem 200 e tal anos. E já no século XIX, também como Ken Robinson dizia, ela estava em crise. E estava em crise por uma razão simples. Não faz sentido algum aquilo que hoje se faz na escola. Porquê é que eu digo isto? Porque a escola do século XVIII, que foi tributária de necessidades sociais do século XIX, ela pretende a uniformização, a standardização, os padrões de tempo convenientes à Revolução Industrial. Não é o século XXI. A questão é muito simples. Reparai que ainda hoje nós temos sequelas desse modelo de escola da modernidade. Eu estou 1 metro acima de vós. Vós estáis num vazio constitutivo de um frontal anónimo. Reparai que todos os apoios de braço estão do lado direito e nós temos aqui esquerdinos. Se quiserem, eu continuo. Então temos aqui um problema. Onde é que está o espaço da criatividade? Onde é que está o espaço da aprendizagem? De modo que eu compreendi que as teorias todas que ainda hoje são usadas para recuperar a escola e fazer a revolução não passam de fósseis. A escola transformou-se num imenso parque jurássico, o Jurássico Superior e o Jurássico Inferior, onde burocrossáurios dirigem a escola, porque nas escolas não há pedagogia. Há burocracia. E era este segredo que eu queria partilhar convosco para desfazer um velho mito, o mito da velha escola, sobre o qual temos que erigir uma outra, através de uma revolução ou de uma evolução. Bom, vamos então à parte da utopia. E o que eu quero falar da utopia é que enquanto nenhuma das bases em que funciona o modelo, enfim, epistemológico que ainda hoje nos controla em termos educativos, nada daquilo que existe em termos de dispositivos pedagógicos tem, e este é outro segredo que eu vos vou contar, não tem qualquer fundamento científico. É grave. Se eu perguntar a um professor o que ele faz, ele diz, dou aula, eu pergunto, por que dá aula? Não sabe explicar. Alguém sabe? Então temos aqui um problema seríssimo, meus amigos, para resolver. Eu compreendi exatamente que aula é uma coisa inútil e prejudicial. Fazer teste é inútil e prejudicial. Reparei, quando se faz teste, o professor fica na sala, no pressuposto de que aqueles jovens são potencialmente desonestos. Senão não ficaria a vigiar. O que é que ele está a fazer? Sem abrir a boca, ele transmite currículo oculto. Transmite valores. Porque é disso que eu estou a falar. Valores, princípios, projeto. Ele transmite o valor sem falar, porque o não verbal fala mais alto que o verbal, transmite o valor da deslealdade, da mentira, da trapaça. Fazer teste é um ato potencialmente deseducativo. Nunca pensaram nisso? Então eu comecei e acabei por encontrar mais 2 pessoas. Há 37 anos atrás, porque eu estou a falar de uma praxis com mais de 40 anos de chão de sala de aula, mas há 37 anos atrás eu deixei de dar aula para ser educador e aprender com os alunos. E deixei de dar aula porque encontrei, e não tenho nada contra a aula, encontrei alguém que, como eu, se interrogava. Porquê é que há alunos que não aprendem? E o que foi que nós fizemos? Partimos de valores comuns, começamos a desenvolver uma praxis, que é uma prática com teoria, não há teoria sem prática, nem prática sem teoria, e começamos a reaprender. O que é que nós reaprendemos? Como diria Gaston Bachelard, partindo de perguntas se chega ao conhecimento. Por exemplo, quando eu era professor de dar aula, eu lembro-me que ensinava o que eram seres vivos. Eu chegava à aula com o meu planejamento, bem feito, os materiais devidos, e punha no quadro negro, ser vivo, 2 pontos. É o ser que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Nunca tive dúvidas em relação a isso. Porém,
quando nós começamos a partir de perguntas, e perguntas que eram nossas também, o professor é proativo, não está à espera da pergunta da criança, provoca. Houve um aluno que se dirigiu a mim e disse: professor, é verdade que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre? Eu de imediato senti uma felicidade imensa porque uma criança tinha aprendido sem que eu lhe ensinasse. Apeteceu-me abraçá-lo, mas eu detive o gesto e perguntei: por que é que me perguntas isso? Ele respondeu: porque eu acho que não é. Aí ele ofendeu-me, na minha sabedoria. E o Ken Robinson diz, não é? E eu perguntei: mas por que é que achas que não é? Ele disse: professor, repare, se um ser vivo é um ser que nasce, se cresce, reproduz-se e morre. Eu já nasci, já cresci, mas ainda não me reproduzi, nem morri. Eu não sou um ser vivo. Aquilo fez-me pensar. E aí veio um dos grandes, é verdade, logo a seguir veio uma menina e perguntou: ó professor, é verdade que as árvores respiram pelas folhas? É aquela coisa da função clorofilina? Assim, eu detive o gesto e perguntei: o que é que tu achas? Ela disse: eu acho que não. Quer dizer, foi cada golpe que eu recebi ali, porque estava a pôr em causa a minha cultura de professor que dá aula. E aí eu disse-lhe: por que é que tu achas que não? Repare, professor, se as árvores respiram pelas folhas, por onde respiram as árvores no tempo em que não têm folhas? E aí eu, mais um nó na cabeça, mais uma questão. Então nós começamos a desenvolver projetos com as crianças e compreendemos que o professor não existe para preparar projetos para os outros. Existe para construir projetos com os outros. Interdependência. Escolas são pessoas e lugares onde se aprende, desde que haja necessidades e desejos. Compreendi que o professor não existe para fazer planejamento de aula, porque é inútil e é manipulação. Quem planeja a vida do outro, manipula o outro, não gera imprevisibilidade e não ajuda o outro a conduzir-se, a planejar-se. Ou seja, o outro vai ser sempre dependente, heterónomo, não vai saber gerir os seus tempos, os seus espaços, os seus recursos. O professor não existe para dar aula, existe para ajudar a pesquisar. E pesquisar não é copiar. O professor não existe para fazer prova, existe para partilhar conhecimento. Bom, depois deste arrazoado todo, eu já perdi aqui as perguntas que estava a fazer, mas posso tentar acabar. Aqui o horário está mal posto, mas depois eu queria que me avisassem quando tiver para acabar. Bom, o que aconteceu foi que nessa escola se desenvolveu aquilo que eu chamo uma mutação estranha do sistema educativo português, ou uma aberração do sistema educativo. Porque aquelas crianças começaram não a preparar-se para a cidadania, mas no exercício da cidadania, da liberdade responsável. E isso é um risco para uma sociedade como ainda hoje temos. E aí eu comecei a pensar se nós deveríamos continuar fazendo daquelas crianças aquilo que o nosso projeto pressupunha. A conclusão imediata foi que teríamos, de algum modo, de seguir valores e princípios do projeto. E o projeto implicava que considerássemos que o currículo, que tanto se fala, não seria aquele prescrito, mas o currículo seria a comunidade. A comunidade é o currículo. Paulo Freire diz-nos, não é, que aprendemos uns com os outros, medatizados pelo mundo. E o mundo é exatamente a comunidade em que estamos contextualizados. O que é que eu estou a falar? É que depois de sair da ponte, eu fui encontrar uma segunda vida profissional, ou pelo menos educacional, quando percebi que a crise, essa crise que hoje nos assalta, não é uma crise meramente económica, ou uma crise civilizacional, ou uma crise moral, mas é sobretudo uma crise que tem por fator, possivelmente pouco visível, uma crise educacional. Para quem é que estamos a preparar, como falava Ken Robinson, as nossas juventudes? Para quê? Para que sociedade? Rumo? Professor não ensina aquilo que diz. Professor transmite aquilo que é. Quando transmite o valor da solidão sozinho numa sala de aula, é isso que ele está a transmitir. Quando ele conduz, define o que vai ser trabalhado, quando, como e onde, ele está a manipular e a desenvolver a heteronomia. Por isso é que qualquer projeto que tenha, projeto escrito, que tenha escrito como objetivo desenvolver autonomia, está a mentir na prática. O professor sozinho numa sala não desenvolve autonomia, senão que me expliquem. Uma técnica, uma atividade que desenvolve autonomia numa sala de aula. Alguém sabe? Então reparai, isto é uma pergunta retórica, que eu sei que não há. A sala de aula desenvolve heteronomia. Se bem que agora, com estas grandes manifestações, eu nem saiba se está correto este raciocínio, mas estou aí para ver. Então nós estamos a tentar agora desenvolver aquilo que se chama
ultimamente, se tem falado, comunidades de aprendizagem. E não é mais sei lá, um paliativo ou uma forma importada de resolver os problemas do sistema educativo português, nada disso, até porque o sistema educativo não tem, por este caminho, não tem solução. Trata-se de perceber que é possível compreender que se aprende em qualquer lugar e tempo. Isto é, nós podemos aprender dentro de uma escola, eu duvido, porque a escola não é o edifício, mas também podemos aprender numa empresa, podemos aprender num centro cultural, podemos aprender na praça, podemos aprender num lar da terceira idade. O que é preciso, penso eu, é, formando comunidades de aprendizagem, acabar com guetos de aprendizagem. E os guetos de aprendizagem consistem em fazer de edifícios lugares onde se aprende. Dificilmente se aprende. Ou seja, aquilo que hoje o sistema pratica é um desperdício puro. Não é preciso transporte escolar, não é preciso ter funcionários numa escola, não é preciso nada disso. O que é preciso é criar vizinhança, o que é preciso é criar condições do exercício de cidadania onde se aprende. E a ponte continua. Eu já lá não estou. Nós lidamos hoje em dia com um problema grave. É que aqueles que não são educados no exercício da cidadania reproduzem um modelo social que nada tem a ver com isso, involuntariamente. E hoje, enquanto que na América do Sul, onde eu tenho desenvolvido mais trabalho, eu tenho deparado com projetos onde a escola é reinventada com excelentes resultados. Nós temos falado de resultados, estou a falar de escolas que nas provas ditas nacionais têm os melhores resultados académicos, e isso me entristece, porque eu quero que todos sejam os melhores, mas que para além disso desenvolve a arte, a criatividade, que se preocupa não apenas com o domínio do cognitivo, mas também com o domínio afetivo, emocional, religioso, espiritual, se quiserem, ético, estético. Uma das escolas que eu acompanho tem por centro uma tenda de circo, e à volta tem ateliês de mosaico, dança, meditação, culinária e também de matemática. De língua portuguesa, com certeza, também é preciso, não há nenhum cidadão ignorante de matemática. Porém, o que é preciso é entender que há outros modos de aprender. Que não nos cinjamos à tradição apenas, que saibamos revolucionar. Então passarei às moscas. Depois de dizer que a utopia é realizável. Seja lá um modo que for, e a ponte não é modelo para ninguém. Cada lugar é um lugar diferente, cada um de nós é uma pessoa diferente. Na Antiguidade, houve um homem que se ocupou a inventariar todos os seres vivos e a descrevê-los. Esse homem chamou-se Aristóteles. Aristóteles escreveu vários tratados e num deles escreveu que a mosca humana tem 8 patas. Durante séculos, os copistas foram reproduzindo a afirmação autorizada de Aristóteles. A mosca humana tem 8 patas. Copiavam de papiro em papiro. Um dia, um monge menos conformado, antes de passar para novo papiro a máxima de Aristóteles, de que a mosca humana tem 8 patas, resolveu, e foi o princípio do método científico, ir procurar uma mosca. Apanhou uma mosca, prendeu-a e contou as patas. A mosca só tinha 6 patas. E apanhou outra e outra e outra e só tinha 6 patas. E ele então, pela primeira vez, após muitos séculos, escreveu: a mosca humana tem 6 patas. Então aquilo que eu deixo como trabalho para casa é exatamente sairmos daqui para ir contar patas de moscas. Muito obrigado.